Bom dia, meus alunos. Lá venho eu de novo, agora completando a nossa aula anterior. Nós estamos falando de aleatório entre e agora nós vamos falar de média. Como é que nós vamos tirar a média desses alunos? A média, qual é o critério de média? A média é a soma da nota, no caso do aluno, é a soma dessas notas. E você chega e você tira 6 notas, soma 6 notas, divide por 6, isso se chama média. Então, vamos fazer uma média desses alunos. Como é que nós vamos fazer uma média? Eu vou fazer aqui, vamos fazer aqui uma de uma forma simples, entendendo? Como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou criar aqui uma nova coluna chamada média. Então o que vai acontecer aqui? A letra maiúscula, média. E como eu coloquei ela bem do lado de outubro e ela já é uma tabela, veja o que vai acontecer. Ela já entrou como tabela também. Então eu vou dar aqui um espaçozinho para poder a nossa média ficar legal. E o que vai acontecer? Aqui do aleatório entre, eu vou colocar que aqui agora virou a aula média, né? Então vou deixar aqui aleatório entre mesmo, aleatório média, e virou média. Epa, por que eu fiz assim desse jeito? Média. Pronto. E aqui o que nós vamos fazer? Qual é o conceito de média? É aquilo que eu lhe falei. É a soma desses 6 números dividido pela quantidade de números que são 6. Então, eu vou fazer. Como toda função que nós sabemos temos que ter um cálculo, então nós temos que começar com igual. Quando ele começa com igual, então vamos fazer a nossa média. Vamos chamar média. Ou você procura, ou então já bota logo o acento agudo e chama por média. Então fica logo mais fácil. Aqui, ó. Pronto, média. Qual é o número 1, número 2, número 3? Então pronto. Então eu vou, em vez de botar número 1, número 2, tudo, então eu vou logo selecionar logo todo mundo de uma vez. Selecionei todo mundo de uma vez. E o que deu nessa média? Deu 6,33. Então vamos aqui selecionar essa coluna. Vou aqui, ó, tirar essa quantidade de números decimais aqui. Por exemplo, ó. Epa, então deixa aqui, ó. Pronto, 6,33. Então, vamos tirar a dúvida para ver se é isso mesmo. Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui, ó, igual a soma. Vamos tirar a dúvida? Vamos tirar a dúvida. Se você está na dúvida que o negócio pode estar errado, então vamos lá. Ó. Fiz a soma e deu quanto? 38. E agora eu vou pegar esse 38 igual, vou pegar esse 38 e vou dividir ele por quanto? Por 6 números. Vou dividir ele por 6 e deu quanto? 6,33. Então, o nosso cálculo está certo. Então, você veja bem, eu fiz o 38, apareceu aqui a soma. A tabela de abril desses dois pontos é até maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, até outubro. E a outra foi o quê? É a J2, coluna J número 2, dividido por 6. Então, isso aqui está certo. Sendo assim, o que aconteceu? Eu vou dar aqui, ó, um preenchimento relâmpago e saiu a média para cada um aluno desses. Ok? Mas vamos dificultar um pouquinho mais. Vamos botar aqui exercício 2. Média. Vamos botar aqui a média 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, não vou fazer isso. Eu vou copiar essa tabela. Pronto. Excluir essa daqui.
E aqui tem uma média 2. Essa média 2 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa coluna, apagar não, vou excluir essa coluna. E aqui, ó, entre agosto e junho, eu vou incluir uma coluna aqui. Então, eu vou fazer o quê? Incluir, aperto o botão direito, inserir coluna na tabela à esquerda. Ele inseriu uma tabela aqui à esquerda. E quando ele inseriu a tabela aqui à esquerda, o que eu vou fazer? Ele repetiu, botou aqui um júri, que ele fez uma sequência automática, mas eu não vou fazer isso aqui não. Eu vou apagar esse título e vou botar aqui, ó. Primeiro, vou botar aqui, ó, primeiro semestre. Pronto, vou botar aqui primeiro semestre. Depois aqui, ó, vou fazer aqui, ó, uma coluna como segundo semestre. E veja que ele já abriu uma coluna. E vou fazer aqui uma média final. Quer dizer que é a média da média, né? Vou fazer aqui uma média da média. Média final. E aí, dito isso, o que foi que eu fiz? Eu vou apagar esses dois valores que estão aqui embaixo, que estão me atrapalhando. Vou dar um Enter aqui. Pronto, agora ficou certo. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou alongar essas duas colunas e vamos fazer o quê? Então, observe agora o critério. Agora nós vamos tirar a média dessa primeira média, depois nós vamos tirar a média dessa segunda média e depois vamos tirar a média dessa primeira e segunda, para saber como é que foi, como é que estão os alunos. Então, não tem bicho de sete cabeças. A máquina faz tudo para você. Então, deixa aqui eu dar uma reduzida aqui na minha foto. E aqui o que ela vai acontecer? Vamos botar aqui ó, igual a média. Ele foi. E eu vou selecionar a média de quem? Junho. 8,33. Vamos aqui diminuir o número de números decimais. E vou bater para baixo e vai ficar todo mundo com a mesma coisa. Vamos aproveitar que ele está selecionado, vamos botar o amarelinho aí para poder ficar identificado de que isso daqui é uma coisa diferente disso daqui. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Ó. Vamos fazer aqui uma média igual. Vamos fazer aqui uma média desses aqui. Você viu que ele pegou de agosto a outubro. Bati o Enter. Deu 4,3. Então, esse cidadão aqui está com nota bem baixa. Então, o segundo semestre para ele não foi bom. O primeiro semestre foi bom, mas o segundo não foi. E vou fazer a média do segundo semestre para eles. E agora eu vou fazer aqui a média final. O que é a média final, pessoal? A média final é a soma do primeiro semestre com o segundo semestre e depois você tira a média. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? A média é igual esse daqui, ponto e vírgula, mais este aqui, ó, ponto e vírgula. Epa. Vamos fazer assim, igual, vamos fazer melhor.
igual a soma desse daqui mais a soma desse aqui dividido por 2. Ficou 10,5. Não. Estou fazendo M aqui. Poxa, está vendo o que acontece isso? É igual a soma desse mais isso. Pronto. Ele deu a soma, deu isso. E agora o que eu vou fazer com isso? Eu vou chegar aqui na fórmula e vou dividir tudo isso daqui por 2. Deu 6,33. Agora sim. Deu a soma do primeiro semestre mais o segundo semestre dividido por 2. E agora sim, a conta está certa. Então, vocês entenderam o que foi feito? Então, foi o seguinte. Primeiramente, na aula anterior, nós somamos todo mundo. Deu 6,33. Somamos e dividimos por 6. Agora, na segunda aula, nós fizemos o quê? Somamos as 3 notas e dividimos por 3. Depois, somamos as 3 notas e dividimos por 3. Então, está aqui, ó, a média das 3 notas. Agora, aqui, que eu fiz a soma e dividi por 3. Mas eu também poderia fazer direto. Média. E eu poderia ter feito direto também, ó. Eu poderia ter feito direto, ele ia dar o meu resultado. Ó, se eu fizesse direto, também dava o resultado. Então, isso daqui é 2 formas de se achar o mesmo resultado, tá ok? Então, veja bem. Média final, 2. Então, o que aconteceu aqui? Aqui é a mesma coisa do que você tirar a prova dos 9. A coluna certa é essa daqui. O exercício é média, então eu peguei a 1, média 2 e fez a média. Essa daqui, no caso, é a prova dos 9. A prova dos 9, você chega e faz a soma do primeiro semestre com o segundo semestre e divide por 2. Ok, rapaziada? Então, dito isso, vamos aguardar para a próxima aula. Ok? Então, até lá.